Você não disse a palavra calha. Está dizendo que, naquele local específico, onde a palavra foi interpretada como calha, você, na verdade, disse sujo. Correto. Mas eu nunca disse judaísmo. Entende? Você disse Israel. Não, sim, claro, Israel não é judaísmo. Então, como você define Israel? A maioria das pessoas hoje, quando pensa em Israel, pensa em judeus e pensa no judaísmo. Há uma diferença entre pessoas que se chamam judeus e pessoas que vivem a vida ensinada por Moisés. Agora, há muitas pessoas hoje que se chamam judeus, mas há apenas algumas que vivem a vida ensinada por Moisés. Para contornar o reverendo Jackson e não lidar com na sua posição sobre o partido. Porque acredito que o Sr. Mondale sente que não precisa prometer nada aos negros, pois acha que os negros querem o Sr. Reagan fora da Casa Branca, tanto quanto ele. Acho que isso é um erro da parte do Sr. Mondale. E isso, se o assédio ao reverendo Jackson e a alienação do reverendo Jackson na convenção ocorrer, eu não acho que que as pessoas negras vão aceitar isso gentilmente. E eu advertiria respeitosamente os oficiais democratas, que mesmo que o voto judaico seja forte e poderoso, o senhor Mondale não pode ganhar a Casa Branca sem o voto dos negros, e eu espero que ele se lembre disso. Antes de falarmos especificamente sobre o voto negro, voltemos ao reverendo Jackson por um momento. Quando foi a última vez que você falou pessoalmente com o reverendo Jackson? Aproximadamente há um mês. E pode nos dizer o que aconteceu nessa conversa? Foi uma conversa muito calorosa e amorosa. Todas as nossas conversas foram muito fraternas. E sempre que ele sentia que eu estava em algum tipo de problema sério, ele me ajudava à sua maneira, tentando me guiar para falar fora da tempestade ou para me afastar da tempestade. Mas é claro, sou um homem religioso e não um homem político. Tenho opiniões que mantenho há 30 anos e não posso abrir mão das minhas opiniões por considerações políticas. Você e o reverendo Jackson já tiveram uma discussão como... Parece que você acabou de dizer que tiveram? E ele tentou aconselhá-lo a ser mais cuidadoso com algumas das coisas que você estava dizendo? Sim. E como ele o aconselhou? O que ele disse? Bem, como acabei de dizer, fale fora da tempestade, não fale dentro da controvérsia, fale longe dela. O Sr. Jackson reconhece que a força da comunidade muçulmana e do ensino muçulmano está na reforma das pessoas negras. Temos um registro maravilhoso de recuperação de viciados em drogas e dependência de vinho, e vida criminosa, e comportamento criminoso, e fortalecimento da vida familiar. Então, a orientação do Reverend Jackson para mim foi falar sobre esse aspecto do nosso trabalho, em vez daqueles aspectos que são tão controversos. Os comentários que foram relatados como sendo ditos pelo Reverend Jackson hoje, você acha que o Reverend Jackson foi pressionado a fazer esses comentários? Claro. E quem você acha que colocou pressão no Reverendo Jackson? Bem, conforme li nos jornais, e claro que tenho que ter muito cuidado com o que leio nos jornais, houve uma conversa com o Sr. Strauss. Após o debate em, acho que foi Dallas, Texas. O Sr. Strauss foi ouvido dizendo ao reverendo Jackson que ele tinha que repudiar Farrakhan, e ouviram o Sr. Jackson dizer que tinha uma obrigação moral. E o Sr. Strauss foi ouvido dizer que isso é besteira. Então, eu imagino que o Sr. Strauss, o Sr. Manat, o Sr. Mondale, o Sr. Hart, os líderes do Partido Democrata, até mesmo outros líderes negros, tenham instado ele a se afastar de Louis Farrakhan. Falando de outros líderes negros, você ficou surpreso com os comentários feitos hoje pelo diretor executivo da NAACP, Benjamin Hooks? Não fiquei surpreso. Eu conversei com Ben Hooks mais cedo hoje. E o meu respeito por ele é tal que eu queria que ele soubesse que eu nunca disse que o judaísmo era uma religião baixa. Eu queria que ele soubesse que sua declaração de que ele defendia os princípios judaico-cristãos, que eu acreditava nesses princípios também.
E eu disse a ele que enviaria uma fita com minhas palavras reais para que ele pudesse vê-las no contexto. E ele disse que me enviaria o texto completo das palavras dele para que eu pudesse vê-las no contexto. Mas eu não estou surpreso. Você sabe, quem paga o músico geralmente escolhe a música. E a maioria das organizações negras são fortemente financiadas por aqueles que não são negros. E quando um líder negro se levanta, que é audacioso e assertivo e direto, e não parece ceder ou curvar-se ou rastejar ou coçar. Então, as forças dominantes geralmente manipulam os líderes dessas organizações que elas financiam. E é muito interessante para mim que até estas organizações e seus líderes têm sido muito cuidadosos em suas observações. Você continua mencionando que você não fez o comentário sobre o judaísmo ser uma religião de esgoto. Eu não fiz. Nós estamos tirando isso de contexto. Temos uma parte de áudio, porque seu discurso durou meia hora, seu sermão. Vamos olhar uma parte disso. Não foi editada. Desde o momento que começa até o momento que termina, é uma execução direta, sem edição no meio. E talvez depois de ouvirmos isso, você possa me explicar exatamente o que quis dizer com isso. Vamos dar uma olhada e ouvir essa fita de áudio agora. Agora vamos deixá-los ir para Israel. Nunca estiveram em paz em 40 anos. Ele nunca terá paz porque nunca houve paz. Mentira e engano. E usar o nome de Cristo como escudo. Você terminou de ouvir. Esta é a Terra Santa. Apenas uma palavra estava fora de lugar. Eu nunca usei a palavra calha. Eu usei a palavra sujo. Agora, há uma diferença entre a lei de Deus, os ensinamentos e mandamentos de Deus vindo através de Moisés, ou os ensinamentos vindo através de Jesus ou através do profeta Maomé, que a paz esteja com eles, e as ações dos homens protegidos sob seus nomes. Nos mandamentos de Moisés, para Israel, somos instruídos a não estabelecer nenhum Deus além de um único Deus. Somos informados de que não devemos roubar, não devemos cometer assassinato, não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo e não devemos cobiçar o que pertence a outra pessoa. Não sinto que o sionismo agiu no espírito das escrituras da Torá, ou da Bíblia, ou do Antigo Testamento, pois no meu entendimento das escrituras, senhora Freeman, na dispersão dos judeus, foi por causa da violação de uma aliança feita com Deus. E o pedido de Deus aos judeus era para retornarem à lei de Moisés, que tinham abandonado, arrependerem-se de terem quebrado essa lei. E Deus devolveria os judeus Aquela terra, e quem abençoar Israel, Deus os abençoará, e quem amaldiçoar Israel, Deus os amaldiçoará. Sionismo é uma filosofia política, baseado naqueles que queriam retornar à Terra Santa, sem cumprir a condição prévia e sem esperar pelo Messias, que os guiaria até lá. Para o meu entendimento, há mais de 600 mil judeus que não acreditam que o Estado de Israel seja o verdadeiro cumprimento da promessa divina feita nas Escrituras. Minhas palavras são que mentir e roubar e enganar e assassinar não é a verdadeira religião de Deus, mas é uma religião limpa, usando o nome de Deus e o judaísmo como escudo para esse tipo de atividade, e é isso que eu condeno. Por que você sente, por que você acha que tantas das declarações que você fez, de acordo com você, foram mal interpretadas, mal representadas, tiradas de contexto e, portanto, aparentemente significando algo que você diz que elas não significam? Por que isso aconteceu repetidamente? Não me surpreende, senhorita Freeman, de modo algum. O Sagrado Alcorão acusa os judeus
ao tomar as palavras de Deus e alterá-las de seu lugar, e escrever um livro com suas próprias mãos e dizer: esta é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é respeitada, como pode a minha palavra ou a sua palavra ser respeitada? Se falamos a verdade em uma sociedade e sob um governo que tem consistentemente e repetidamente mentido ao povo americano. Então, quando eu falo com a verdade na boca, isso evoca medo nas mentes e corações daqueles que ouvem. Porque quando alguém mente e quando alguém engana, sempre tem medo do dia da manifestação de seu mal. Minha presença entre nosso povo na América, e para judeus e árabes e pessoas negras, é como um alerta. E admoestadores não vêm, senhora Freeman, porque as coisas estão certas. Admoestadores vêm porque as coisas estão erradas. E quando os admoestadores vêm, eles repreendem e condenam. Isso não soa bem, mas o admoestador não é seu inimigo. O advertente é seu amigo. Ele suplica a você em nome de Deus e pela justiça para mudar seus caminhos. Porque do jeito que a América está indo, senhorita Freeman, ela não será uma nação por muito tempo. Ela está se destruindo por sua própria maldade. Assim como Roma decaiu internamente, Babilônia decaiu internamente. Senhor Clark, venha comigo. A América está decaindo internamente. Se você se importa tanto com a América, então por que você repetidamente reforçou a ideia de a nação do Islã se separar destes Estados Unidos e estabelecer seu próprio Estado? Se Moisés se importasse com o faraó, o trabalho dele era avisar o faraó sobre a ira de Jeová. Que Jeová queria Israel livre da escravidão do faraó para sair e formar uma nação para a sua glória. Não acreditamos que Israel cumpriu isso há 4.000 anos atrás. E não há registro que mostre que os judeus estavam em escravidão no Egito por 400 anos. Mas há um registro que mostra que os negros estiveram neste país em uma terra estranha entre pessoas estranhas, sendo afligidos neste país por 400 anos. Meu apelo a este governo, como estudante do honorável Elijah Muhammad, é que se não podem nos dar liberdade, não nos darão justiça, não nos permitirão ser iguais, então deixem-nos ir fazer algo por nós mesmos. Isso é o que Deus exige. Isso não é perverso contra a América. Reverendo Farrakhan, deixe-me apenas voltar Você a acabou algo... de dizer, você disse que não há registro de 400 anos de escravidão dos judeus no Egito. Há algumas pessoas hoje que gostariam que acreditássemos que o Holocausto nunca aconteceu. Bem, nós conhecemos a senhorita Freeman de acordo com a história recente, que os judeus sofreram na Alemanha nazista. Não podemos dizer que o Holocausto não existiu. Não temos controle algum sobre a NBC, e a ABC, e a CBS, e a CNN, para contar nossa história constantemente. Não me importo de ouvir sobre o Holocausto, porque sofrimento é sofrimento. Mas se pudéssemos contar nossa história como os judeus contam a deles, então o seu povo choraria pelo nosso sofrimento, como choramos pelo de vocês. Você perdeu 6 milhões, senhorita Freeman, e nós perdemos 100 milhões na passagem intermediária, vindo da África para a América, onde árabes, judeus, europeus, africanos e americanos estavam envolvidos nesse tráfico de escravos. E agora, hoje, algo tem que ser feito, porque o sofrimento dos negros é intolerável, é insuportável, e se a Convenção Democrática vai ser uma farsa de engano e truque para apaziguar a classe média americana, ou a burguesia, ou o negro não sincero, então temo que a América colherá o mesmo triste resultado que o faraó colheu. Que foi a destruição de seu poder. Sua autoridade para governar. De fato, o que acontece na Convenção Democrata? Na sua opinião, o que você acabou de mencionar,
Se isso acontecer na convenção democrata, você votará? Você nunca tinha se registrado antes. O reverendo Jackson foi responsável por você se registrar para votar. Tinha sido contra os princípios da nação do Islã, se registrar para votar. Mas você fez isso. Você vai votar agora? Posso dizer, senhorita Freeman, que eu me registrei para votar por causa do Reverend Jackson. Porque eu acredito então Acredito agora que ele é um homem de princípios, que ele não trairá o povo negro. E porque acredito que ele defenderia a justiça por nós. O honorável Elijah Muhammad diz que qualquer homem que fizesse isso merecia e deveria receber o total apoio e completo suporte da nossa comunidade. Eu me registrei para votar porque acredito que algo de bom pode sair do processo político para as pessoas negras e para aqueles que estão desfavorecidos ou excluídos. No entanto, devo, para ser justo, dizer que o Sr. Mondale, até este ponto, não me mostrou a força de um líder que possa liderar a América nesta hora crítica. Você sabe, senhorita Freeman, acredito que os líderes judeus estão tão histéricos em relação a Louis Farrakhan. E eles estão cegamente pedindo a homens como Mondale e Hart e outros, vocês devem repudiar Farrakhan. Vocês devem repudiar Farrakhan. Senhor Mondale gosta? Um leão marinho treinado Saltou e repudiou Farrakhan. A Casa Branca foi um pouco cautelosa em suas declarações. O Sr. Hart, da mesma forma, se precipitou e repudiou Farrakhan. O Sagrado Alcorão nos diz que, quando um homem injusto lhe traz notícias, olhe cuidadosamente para elas, para não prejudicar um povo por ignorância e depois se arrepender do que fez. O Sr. Mondale não mostrou respeito. Para mim, ou respeito pelos negros, dizendo: deixe-me ver o contexto do que este homem disse. E se eu puder determinar que este homem é racista, preconceituoso e antissemita, com certeza o condenarei nos termos mais fortes. Mas ele fazer isso antes mesmo de ouvir meus comentários. E então, no debate em Dallas com o reverendo Jackson, quando o reverendo Jackson lhe perguntou: você ouviu as observações do ministro Farrakhan no contexto? O Sr. Mondale disse que não, ele não tinha. Hart não tinha. Portanto, se a liderança judaica tem um domínio sobre esses homens que deveriam liderar a América, para onde irá a América com homens fracos, sem coluna vertebral, que se curvam perante a pressão? Agora você disse, senhorita Freeman, que nós iríamos secessão, mas líderes judeus disseram que se Mondale cedesse à pressão de Jesse Jackson, eles o fariam. Sair do Partido Democrata, retirar o dinheiro e se unir a Reagan. Eles devem ter cuidado. Os negros podem fazer a mesma coisa. Ministro Farrakhan, agora vou para um artigo do The New York Times, intitulado On the Record. E essas são observações feitas no dia 11 de março por... Você? E nas observações você está falando com repórteres negros. E dentro do contexto, você disse: vocês já sabem o que querem escrever sobre mim. Então, realmente, não faz diferença o que eu digo. Vocês já têm uma imagem. Seus editores têm uma imagem de como querem que Farrakhan pareça. Especialmente seus editores judeus e escritores judeus. Isso não é antissemita? Não. Não. Por que senhora não? Freeman, você sabe. Judeus ficaram no lado oposto de Luz sobre a decisão báquica. Eles têm seu ponto de vista. As aspirações dos negros de reparar a injustiça de 400 anos eram que algum tipo de cota deveria ser mantida para que negros pudessem entrar na escola de medicina, pudessem entrar aqui ou ali. Judeus se posicionaram firmemente contra isso por seus próprios motivos. Nenhuma pessoa negra ainda disse que o povo judeu era antinegro, porque eles eram críticos da nossa posição, críticos da nossa liderança, críticos da nossa postura. Você quer dizer que os judeus são tão sagrados que não erram? Que eu não posso dizer que um judeu fez isso errado? Ou que judeus fizeram aquilo errado? Ou que judeus são imorais aqui,
sem ser rotulado como antissemita. Nós aprendemos no Isso não shopping juntos. não é esse um tipo de postura racista? Porque, pelo que eu entendo da definição de semitismo, senhora Freeman, os semitas são judeus e também árabes. Agora, se sou acusado de ser pró-árabe e eles são um povo semita, um anti-judeu e eles são semitas, como então posso ser antissemita? Acho que isso é um ponto muito falso, malicioso. Uso indevido do termo antissemita. Agora vamos colocar essa declaração em contexto. Certo, eu gostaria de fazer isso, mas quero ter a oportunidade e o tempo para fazê-lo adequadamente. Temos que passar algumas mensagens comerciais agora. Na verdade, ultrapassamos o tempo para não termos que interromper até agora. Voltaremos em alguns instantes. Fique conosco. Tiramos uma longa pausa entre eles para que pudéssemos ter um segmento longo. No início, você estava prestes a fazer um ponto e queria ser capaz de explicar seu ponto. Por favor, continue, Reverendo Farrakhan. Havia um repórter jovem e preto no templo naquele domingo da revista Newsweek. Ela tinha contado ao meu assistente que a Newsweek estava fazendo uma reportagem. Eles iam fazer isso de qualquer maneira. E então queríamos que o Mr. Farrakhan dissesse algumas palavras. Suas palavras poderiam ser representadas no artigo. Minha raiva era que eles iam fazer a história de qualquer forma. Essa jovem trabalhava para a Newsweek. E sabemos como a Newsweek e a Time operam. Eles têm escritórios. Então, quando eu disse a ela que seus editores já sabem como serei enquadrado. Porque aquela jovem, se eu lhe desse uma história, ela não teria controle sobre o ângulo em que a história seria escrita. Isso é decidido por outras pessoas. E eu sabia disso. E com certeza, eu dei a ela a fita. Do meu discurso, no dia 11 de março, e eu tive que sair para ir a outra cidade. E esse discurso foi usado 2 dias antes das primárias de Nova York. Não porque eles queriam proteger Milton Coleman, mas porque queriam embaraçar o reverendo Jackson. Bem, vamos voltar a algo que você mencionou há um momento. Ainda tentando entender as discrepâncias aqui entre o que é relatado e o que você diz sobre suas palavras serem tiradas de contexto e, portanto, não serem compreendidas. Bem, falamos sobre um comentário sobre o judaísmo ser uma religião de esgoto. Nós reproduzimos a gravação para você. Você disse, não, isso está errado. Eu não disse que era uma religião de esgoto. Eu disse que era uma religião suja. Não, eu também não disse isso. Eu disse que não usei a palavra sarjeta. Eu uso a palavra sujo. Agora, considerando isso no contexto, o jornal disse que Farrakhan disse que o judaísmo é um deus. Farrakhan disse, isso deveria ser entre aspas. O judaísmo é um deus. Religião, Guta. Estou preparado para oferecer $100 mil e minha vida se a CBS, o New York Post ou qualquer um puder examinar essa gravação e chegar à conclusão de que eu disse que o judaísmo é uma religião baixa. Eu nunca poderia fazer uma declaração um culto assim e ser muçulmano. Todos os muçulmanos acreditam em Deus, acreditam em Moisés, acreditam na Torá, acreditam no Injil trazido por Jesus e acreditam no Alcorão trazido por Maomé. Como eu poderia, de mente sã, condenar o judaísmo? Mas o que estou condenando são práticas perversas, usando a religião como disfarce. A mesma coisa foi feita com o cristianismo, mas vamos. E a mesma coisa é feita por alguns muçulmanos. Porque deixe-me mencionar onde estou confuso aqui e tenho certeza de que muitas pessoas estão confusas. Confuso aqui. Para as pessoas que não assistiram à parte anterior do programa, elas não ouviram a gravação de áudio. Acho que é importante voltar e ouvi-la novamente. Porque o que você me disse na época foi que você não disse. Calha. E você disse sujo. Mas a palavra calha veio logo antes de religião. Então, se pudermos, eu gostaria de voltar novamente e ouvir isso mais uma vez. Mas ouça a palavra em vez de ver. Veja o que você imprimiu. Ouça o que eu disse. Tudo bem. Podemos ter essa fita de novo, por favor? Agora que ele está em total retirada, nunca teve uma opinião por 40 anos? Ele nunca teria paz, porque não pode haver paz confiando na injustiça, roubo, mentira e engano, e usando o nome de Deus para proteger sua predação sob a autoridade de Cristo.
Você não disse a palavra calha. Você está Alegar dizendo que naquele lugar específico onde a palavra foi interpretada como sarjeta, você de fato disse sujo. Correto. Mas eu nunca disse judaísmo. Você acha que é real? Eu disse. Não, sim, claro. Israel não é judaísmo. Então, como você define Israel? A maioria das pessoas hoje, quando pensa em Israel, pensa em judeus e em judaísmo. Há uma diferença entre pessoas que se autodenominam judeus e pessoas que vivem a vida ensinada por Moisés. Hoje, há muitas pessoas que se chamam judeus, mas há apenas algumas que vivem a vida ensinadas por Moisés. O Novo Testamento diz: o judeu não é judeu exteriormente, mas o judeu é o judeu interiormente. E esta é a pessoa que se submete à vontade de Deus e coloca em prática os ensinamentos de Moisés. Desculpe, fiquei distraído nos últimos 5 segundos, porque acabei de receber algo que o Senado acaba de aprovar uma resolução. E eu vou ler para vocês o melhor que puder desta cópia, porque está um pouco difícil. Isso é em relação aos comentários, as declarações recentes de Louis Farrakhan. O senhor Louis Farrakhan, conselheiro próximo de um dos candidatos presidenciais, relatou-se ter referido a fé judaica como uma religião de esgoto. O Sr. Farrakhan também acusou os Estados Unidos de serem criminosos por nosso papel de auxílio e cumplicidade na época da criação da nação israelense. E o Sr. Farrakhan chegou a chamar a própria existência de Israel de um ato fora da lei. Portanto, é o entendimento do Senado que não há lugar em nossa sociedade, nem em nosso processo eleitoral para expressões odiosas, fanáticas de sentimentos anti-judaicos, judaicos e racistas, como os que estão sendo feitos por Louis Farrakhan. E todas essas expressões vis devem ser condenadas. A liderança do Senado é instruída a comunicar-se com o presidente dos partidos democrata e republicano para solicitar que repudiem imediatamente por escrito os sentimentos e expressões de ódio feitos pelo Sr. Farrakhan. E foi aprovado no Senado há momentos, 95-0. Bem, isso é muito bom. E não há um único senador negro, não é? Depois de estarmos neste país por 400 anos. Ouça-me, e quero que saiba, senhora Freeman, que nada do que o Senado dos Estados Unidos faz me assusta, perturba ou incomoda. Minha recusa do Senado tem mais peso com Deus do que a recusa do Senado em relação a mim. Nós ajudamos a construir este país. Trabalhamos nesta terra. Eu só quero que você escute. Espero que o Senado esteja ouvindo. Antes de vocês se tornarem uma república e terem um Senado, 5.000 negros lutaram na Guerra Revolucionária, sendo Crispus Attucks o primeiro a morrer. Lutamos em Concord e Bunker Hill. Lá em Boston, após a Revolucionária. O Exército obteve sua liberdade. Eles não reconheceriam a contribuição desses negros à Guerra Civil da mesma forma. Agora aqui está. Esses homens me condenaram de ódio. Observações odiosas e preconceituosas. Mas eles não condenam o racismo que permeia este país, do qual o Senado é um órgão principal. Por que não há senadores negros? No entanto, dizem que a representação... Como é? Tributação sem representação é tirania. Então nós, negros na América, vivemos sob tirania. E nós, negros na América, levantaremos nossas vozes para repudiar o Senado dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Porque foi o governo dos Estados Unidos, sob o programa de contra-inteligência de J. Edgar Hoover, que assassinou líderes negros e destruiu organizações negras. O que o Senado disse e o que o Senado fez é o mesmo Senado que apropria dinheiro para a CIA, minar os portos da Nicarágua e enviar tropas para Granada e fazer todas as coisas perversas que o Senado apoiou ao redor do mundo. Não dou a mínima para a rejeição do Senado dos Estados Unidos. Eu aviso o Senado e aviso o governo e aviso o presidente que a América está indo pelo ralo
É melhor ouvir este pequeno escravo negro surgindo entre vocês, minha voz. É a voz de Deus no meio de vocês. E vocês estão fazendo comigo exatamente o que fizeram com todos os profetas e as vozes proféticas que se levantaram antes de mim. Vocês condenam Jesus e ainda assim o Senado romano o repudiou. Mas hoje vocês o adoram. O que farão por mim amanhã? Você disse que levantariam suas vozes. Você disse: levantaremos nossas vozes contra o Senado dos Estados Unidos, contra o Congresso dos Estados Unidos e contra os Estados Unidos. Levantamos nossas vozes como você levantou agora, ou estava usando isso para significar outra coisa? Escute as pessoas negras. Estou ouvindo. Amanhã vá às ruas e fale com homens simples nas ruas e veja o que eles dizem sobre a repudiação do Senado a Louis Farrakhan. Não vale o papel em que está impresso. As pessoas negras não responderão como você pensa que elas responderão. Eles amam Farrakhan e vão me amar mais. Quanto mais você lutar contra mim, mais eles lutarão por mim. Mas você está vendo isso estritamente como uma luta entre preto e branco? Sabe, o Sr. Cox disse que esta noite não é só... Judeus e negros, é negros e brancos. É assim que você Foi vê isso? Foi assim que a Comissão Kerner viu. A Comissão Kerner viu que a América estava caminhando para duas sociedades, uma negra, uma branca. A Comissão Kerner deu recomendações específicas para parar isso. As recomendações da Comissão Kerner não foram aplicadas. E você tem duas sociedades na América, uma negra, um branco e alguns órios todos misturados. Mas é isso que você tem. E as tensões estão sendo exacerbadas. Agora, se o Sr. Jackson repudiou o irmão Farrakhan, e aqueles líderes do Partido Democrata sentem que ele fez o que eles queriam que ele fizesse. Agora a bola está no campo deles. O que o Partido Democrata vai fazer pelas pessoas negras, as pessoas marrons, os árabes americanos, os nativos americanos, os chicanos que estão excluídos do processo democrático. E ao repudiar Farrakhan, você resolve os problemas da América. Farrakhan é o culpado por polarizar as raças. Farrakhan é o culpado por semear as sementes do ódio e da intolerância no Senado e no Congresso, o germe do qual é a Constituição, e a Constituição justificou a escravidão. Farrakhan teve algo a ver com isso? Esse é o seu ódio. A América, esse é o seu fanatismo, América. Mas você quer colocar minha condenação de sua maldade em mim. Mas as pessoas veem hoje. Mas parece, pelos comentários que lhe foram atribuídos, que o ódio está presente. Que é direcionado aos judeus e que é muito divisivo. O reverendo Jackson começou querendo ter uma coalizão arco-íris e muitas pessoas sugeriram que, por causa de alguns dos comentários que você fez, prejudicou a coalizão arco-íris dele e, portanto, ela nunca se concretizou. Oh, Sr. Freeman. Aqui, novamente, a vítima está sendo acusada de um crime. Jesse Jackson queria construir uma coalizão arco-íris. Jesse Jackson tinha e ainda tem a capacidade de construir esse arco-íris. Existem poderes neste país que não querem que negros, mexicanos, chicanos, nativos americanos, hispânicos, árabes e brancos, que são pobres e excluídos, se unam. Jesse Jackson, em New Hampshire, estava conseguindo 18% do voto democrata, de acordo com os pesquisadores, embora haja menos de 1% de negros nesse estado. Quando o comentário Jaime foi divulgado e o reverendo Jackson hesitou sobre ele e depois confessou que disse isso e pediu desculpas. Sua posição nas pesquisas caiu de 18%. Para 8%, depois para 6%, a coalizão arco-íris estava sendo construída. Eu tinha falado na frente do reverendo Jackson em várias ocasiões. Havia muitos repórteres lá. Nenhum poderia dizer que Farrakhan usou qualquer linguagem racialmente inflamatória. Mas aqueles da imprensa viram este muçulmano negro próximo ao reverendo Jackson. E foi a imprensa que trouxe à tona.
a linguagem da nação do Islã desde a época do honorável Elijah Muhammad, e jogaram isso para matar a nascente coalizão arco-íris. Então, eles querem colocar a culpa em Farrakhan. É uma vergonha, mas é assim que os iníquos agem. Eles sempre atiram a pedra, escondem a mão e depois culpam a vítima. Vivemos isso todos os dias. Mata um homem negro e diz que ele tinha faca, foi ele que me atacou. Mas e as marcas? O que quer que seja, senhorita Freeman, que eu diga em verdade, eu sustento o que digo. Ninguém pode me fazer recuar da verdade do que eu digo. Não me importa se o mundo inteiro me repudia. Isso não significa que o que eu digo está incorreto. Se você provar que eu estou errado, humildemente admitirei que estou errado e pedirei seu perdão. Mas a sua condenação de mim não me faz estar errado. Este é o mesmo truque antigo que foi tentado com todos os líderes negros que se levantaram pela justiça. Paul Robeson. Não é um truque, é tentar chegar a um melhor entendimento. É um truque, é perverso, malicioso, artimanha por parte da liderança. Mas, ministro Farrakhan, este é um fórum, é um programa ao vivo. Ninguém está tirando suas palavras do conto. Não, eles não podem hoje à noite. Então você pode dizer quais são os seus pensamentos. E é por isso que eu aprecio, senhora Freeman, o privilégio e a honra de estar no seu programa. Agradeço por este privilégio, porque sei que tudo o que eu disser hoje foi o que eu disse. Agora, o que a imprensa pode escrever sobre o que eu digo amanhã, eu não sei. Mas o que eu disse esta noite é o que eu disse. E irei diante do mundo e apoio o que eu disse. E nenhum poder no mundo me fará ceder no que eu digo, contanto que o que eu diga seja verdade. Então talvez possamos obter uma compreensão muito clara esta noite no que diz respeito aos seus sentimentos em relação aos judeus. Deixe-me dizer isso com muita humildade. Sabe, eu não tenho ódio ou animosidade em relação aos judeus. Eu tenho ódio e animosidade em relação à exploração, à escravidão, colonialismo ou manipulação mental, ao engano e à trapaça. Isso é o que eu odeio. E se você é uma pessoa de retidão, você também não gosta dessas coisas. E se eu vejo isso surgindo em uma pessoa negra, eu condene. Se você ver isso em mim, você tem o direito de condenar. Se eu ver isso em um judeu, eu tenho o direito de condenar sem ser chamado de antissemita. Esse é o meu ponto. Eu não odeio os judeus, tenho grande respeito pelos judeus, mas não tenho respeito pela maldade. Não me importa como você os chame. Se é meu ou seu ou de mais alguém. Mas na maioria das coisas que aconteceram desde o sermão de 11 de março, vez após vez, volta a uma referência aos judeus. Houve o comentário sobre Hitler que você fez e, em muitos casos, apenas parte do comentário foi dada e talvez para esclarecer o registro esta noite enquanto falamos sobre isso, é importante dar o inteiro, não será o sermão inteiro, mas certamente colocará essas declarações em contexto. E acho que isso é importante. Aqui vem os judeus, não gostam do Farrakhan, então me chamam de Hitler. Bem, esse é um bom nome. Hitler foi um homem muito grande. Ele não foi grande para mim como uma pessoa negra, mas ele foi um grande alemão. Agora não estou orgulhoso do mal que Hitler fez contra o povo judeu, mas isso é um fato. Ele levantou a Alemanha do nada. Bem, em certo sentido, você poderia dizer que há semelhança no fato de que estamos levantando o nosso povo do nada. Mas não me comparem com seus assassinos perversos. Essas são exatamente as minhas palavras. Eu não volto atrás. De uma palavra que eu falei. Agora, mas não foi isso que a imprensa disse. O artigo saiu dizendo, Jackson Paul saúda Hitler. Isso não é saudar Hitler. Farrakhan não escreve livros sobre Hitler, não faz filmes sobre Hitler, não desfila memorabilia de Hitler pelo país. O que vocês fazem, Black? As pessoas não têm nenhuma fascinação por Hitler. Foi George Wills quem escreveu na revista Newsweek, nossa fascinação por Hitler. Ele está falando sobre brancos. A fascinação das pessoas por Hitler. E George Will disse, assim como o estudo de doenças começa com a morte, o estudo da política começa com Adolf Hitler. Essas não são as declarações de Farrakhan, são as declarações de George Will. Eu não sou um admirador de Hitler, mas eu digo que ele foi... Grande não é sinônimo de bom. A Bíblia chama Babilônia de grande.
grande, mas ela não é a Babilônia boa. A América é grande, mas a América não é boa. Hitler era grande, mas Hitler não era bom. Essas são minhas observações. Eu mantenho isso. Sr. Farrakhan, quero voltar a uma pergunta que lhe fiz antes e senti que não tive uma resposta completa. E talvez eu esteja procurando uma resposta mais curta. Você deu uma explicação, mas nunca realmente um sim ou não para mim. Você vai votar? Depende, senhora Freeman. Eu não vejo no senhor Mondale, nesse momento, o homem que poderia salvar a América. E o senhor Reagan parece decidido em seu rumo. Estou muito triste, senhorita Freeman, pelo que vejo vindo para este país. Estou muito triste. E a América pode culpar Farrakhan como o fanático e o inimigo e o antissemita. Mas não vai demorar muitos dias, senhorita Freeman, antes que você se lembre das minhas observações e se lembre do meu aviso. Desculpem, precisamos fazer este último intervalo. Voltamos logo após estas palavras. Temos apenas alguns momentos restantes. Ministro Farrakhan, se eu puder perguntar, as palavras que ouço você dizer são palavras assustadoras, palavras como um aviso, marquem minhas palavras. O que você quer dizer com essas palavras? Eu espero que a América esteja assustada porque deveria estar. Deus está bravo e o tempo do cumprimento das previsões do profeta é agora. A América está caminhando para o calor da Terceira Guerra Mundial, que é Armagedon, e isso está muito próximo. E a América poderia fazer melhor se quisesse. E tenho medo que todos os perversos, manipulações que estão acontecendo agora. Eu não acho que o Sr. Mondale tenha a força para mudar a América e não acho que o Sr. Reagan o fará. Ocorre-me, Sra. Freeman, que esta pode ser a primeira vez na história que um homem negro que se levantou pela justiça para o povo negro foi tão censurado por toda a liderança branca combinada. E sabe o que isso diz, senhora Freeman? Diz que todos os outros líderes negros que vieram antes de mim e que foram censurados, a censura deles veio dos brancos, mas através dos negros que estavam dispostos a ser os agentes de sua condenação. E agora os brancos ficaram sem substitutos negros para fazer seu mal e devem se revelar completamente. Digo isso com profunda humildade. Vocês se posicionarem contra mim não é realmente contra mim, é contra a verdade e é contra Deus. E veremos os resultados. Muito obrigado por estar conosco esta noite. Sugestão, quase um desafio, durante o Freeman Report Show. Na noite de quinta-feira. Nas ruas, e fale com o homem comum nas ruas e veja o que eles dizem sobre a repudiação de Louis Farrakhan pelo Senado. Não vale o papel em que está impresso. Os negros não vão responder como você pensa que eles irão. Fomos ao Harlem e perguntamos de forma não científica a qualquer pessoa que encontrávamos o que achavam de Farrakhan. A mesma coisa que penso sobre Martin Luther King. Ele está enchendo as pessoas com todas essas obscenidades e essa confusão absurda e está tentando provocar guerras raciais e tudo isso é totalmente desnecessário. As pessoas estão tentando construir e viver em harmonia e ele está tentando acabar com tudo isso. Aqueles que eram contra Farrakhan eram menos numerosos do que aqueles que eram a favor e havia muita animosidade em relação à imprensa e àqueles que criticaram Farrakhan. Os judeus não... É por isso que sou uma celebridade. Farrakhan. Na minha opinião, eles realmente não dão a mínima para o que Farrakhan diz. Estão em cima de Jesse Jackson porque Jesse Jackson é o homem que eles estão tentando diminuir sua substância. E havia opiniões opostas sobre como Jesse Jackson deveria lidar com a controvérsia de Farrakhan. Bem, o Jackson teve que soltá-lo porque ele não vai conseguir nada se não o soltar. Jesse, estou te dizendo, levante-se agora e deixe todo mundo saber que você não está com esses brancos racistas e sim com Farrakhan. É difícil ser neutro em relação a alguém tão controverso quanto Louis Farrakhan. Mas muitas pessoas no Harlem parecem genuinamente divididas. Ele cometeu um erro. Por dizer a coisa certa na hora errada, ele pode estar certo. Não vou dizer que ele está errado, mas você não pode estar Frank, sempre... você vai machucar alguém.